Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Venha, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Compreendi o teu querer. Faça o que está em teu coração e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Venha, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pra te adorar foi que eu nasci. Compreendi o teu querer. Faça o que está em teu coração e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Amém. Olá, boa noite, queridos irmãos e irmãs da CIB. Estamos aqui juntos mais uma vez para o nosso estudo, a nossa meditação das quartas-feiras. E agora a gente vai iniciar o capítulo 3 do livro Exercita-te na Piedade. Então, na semana passada, o Leandro já esteve falando conosco sobre o capítulo 2 e como nós precisamos aliar o amor de Deus e o temor a Deus nessa base desse triângulo que culmina no ápice, que é o desejo, o anseio por estar com Deus. E aí a gente está desenvolvendo esse tema sobre exercitar-se na piedade. Comentei no culto de domingo pela manhã como a gente de fato tem buscado isso, meditar nisso e crescer em devoção, em piedade, focado isso nos cultos das quartas-feiras. Então, tanto esse livro agora, Exercita-te na Piedade, quanto o livro David Mattes, que a gente estudou anterior ao outro livro do Jerry Bridges, que é o Comunidade Verdadeira, que a gente estudou, eles focados nessa questão do desenvolvimento
da piedade, né? Como a gente desenvolve isso, nos tornamos pessoas piedosas no Senhor. E aí ele fala especificamente, né, o que ele entende como piedade. Deixa eu lembrar aqui, tá no finalzinho do capítulo ele relembra. Então ele define a piedade como devoção a Deus que resulta numa vida agradável a Ele. E agora o capítulo 3, ele fala sobre exatamente a ideia do exercício, né? O que é esse exercício da piedade, o que consiste. E aí o texto base, de fato, é o texto que está na capa do livro, né? Que é 1 Timóteo 4,7, que diz o seguinte: mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade. Então você vai ver que na ARA, né, na tradução bíblica da ARA, ele traz esse termo pessoalmente, né? Na NVI não tem esse termo pessoalmente, não é utilizado aí. E a ideia ali, né, as fábulas profanas e de velhas caducas, a ideia ali era que na época tinham pessoas idosas que elas não propagavam a tradição judaica apenas, né? Elas traziam mitos e fábulas que não tinham nada a ver com o Deus de Israel, e por isso que Paulo está exortando ali: olha, rejeita essas fábulas e exercita-te na piedade. E o que consiste o exercício da piedade? Vocês vão ver que esse capítulo é bastante prático, ele divide em vários pontos, e ele fala sobre os princípios do treinamento, né? Quais são esses princípios do treinamento da piedade? Então, o primeiro princípio, o que ele fala aqui, é o da responsabilidade pessoal. Então, como eu falei na tradução de Ara, deixa isso bem claro, né? Exercita-te pessoalmente na piedade. Então, Timóteo era pessoalmente responsável pelo seu progresso na piedade. Então, Deus opera de modo misterioso para fazer a gente, fazer de nós pessoas piedosas, mas primeiro temos que cumprir a nossa responsabilidade pessoal. Já comentei outras vezes que a soberania de Deus, ela não exclui a responsabilidade humana. Deus age restaurando o nosso coração, restaurando a nossa vontade, nos fazendo desejar utilizar as ferramentas às quais Ele nos deixou dispostas para crescermos no amor, na devoção e na piedade. Nós vamos falar um pouco sobre essas ferramentas ao longo desse capítulo, mas o que eu queria destacar nesse primeiro ponto, né, e que o autor destaca, é a nossa responsabilidade pessoal. Não devemos cruzar os nossos braços achando que a piedade em nós vai crescer do nada. Não, precisamos nos envolver ativamente para sermos pessoas piedosas. O segundo princípio da exortação de Paulo é que o objetivo desse exercício é o crescimento na vida espiritual. Então, Timóteo necessitava crescer nas áreas da piedade, do temor a Deus, na compreensão do amor de Deus, no desejo, na presença, né, e na comunhão com Deus. Então, o exercício é para o crescimento na piedade, no amor, na compreensão do amor, da devoção e do desejo por Deus. A gente muitas vezes confunde piedade com ativismo religioso. E o autor chama atenção aqui nesse sentido. Então, participar da igreja, estar ativo na igreja é algo importante, mas ele precisa estar, o combustível dessa atividade eclesiástica tem que ser o amor, a devoção e a piedade a Deus. Facilmente nós substituímos a piedade pelo ativismo religioso, e isso produz pessoas legalistas, moralistas. Não é essa a piedade desejada aqui. Então, o exercício da piedade, ela promove o crescimento espiritual, o crescimento na piedade. O terceiro princípio da exortação de Paulo a Timóteo é que existe um mínimo de características necessárias para o exercício da piedade. E aí ele vai falar sobre quais são essas características mínimas necessárias. Então, o primeiro ponto dentro desse terceiro princípio é que um princípio mínimo é que é necessário o quê? Compromisso. Então temos que nos comprometer com isso, né? Então ninguém jamais se torna piedoso sem pagar o preço do exercício espiritual diário que Deus planejou para o nosso crescimento na piedade. Você vai ver Salmo 63, versículo 1, que o salmista diz: eu te busco intensamente,
Jeremias 29:13 vai dizer assim, ó, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o vosso coração. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5 e 7, vai dizer o seguinte, empenhem-se para acrescentar à sua fé piedade. Perceba que há um esforço, uma busca diligente aqui de todos esses personagens que nós lemos das Escrituras em prol de se tornar pessoas piedosas. Há um preço a se pagar para viver uma vida piedosa. Então veja, não é a ideia aqui da gente conquistar pelas nossas obras. Eu comentei isso no início, né? A graça de Deus, ela transforma o nosso coração e permite que nós vivemos vidas piedosas, mas não é o caso da gente ser pessoas passivas aqui. Deus transforma a nossa vontade, mas nós precisamos também nos envolver ativamente nesse processo. Quando Paulo fala no final da carta aos Efésios, não vos embriagueis com vinho, mas deixai-vos encher pelo Espírito, é justamente isso. Nós precisamos estar envolvidos. Deus opera, mas nós precisamos estar envolvidos e colocar-nos no caminho para que a operação de Deus se torne possível. Não adianta eu pedir a Deus, Deus, eu quero mais conhecimento das Sagradas Escrituras. Ok, mas aí em vez de parar para ler a Bíblia, a gente fica na rede social e vendo TV o tempo inteiro. Não é dessa maneira que funciona. Nós oramos a Deus, Senhor, me ajuda a compreender mais a Tua Palavra. E aí, nós nos dedicamos à leitura, e à meditação, ao estudo, vamos falar sobre isso. Mas é exatamente a ideia de nos comprometermos a nos colocar no caminho para que a piedade seja possível em nós. Então, o segundo mínimo irredutível para o exercício da piedade é que nós precisamos de um professor e um técnico competente. Então, não podemos nos exercitar na piedade sem o ministério de ensino e treinamento do maior e principal professor, que é o próprio Espírito Santo. Então, se a gente deseja crescer na piedade, a gente deve estar exposto ao quê? Por onde que o Espírito, através de onde o Espírito Santo opera? É através da sua palavra. Nós falamos sobre isso quando nós refletimos lá no primeiro capítulo da carta de Pedro, né? Então, Deus opera pela sua palavra por meio do Espírito. E Ele é o nosso principal professor, o Espírito de Deus. Então devemos passar muito tempo expostos à palavra, visto que ela é um instrumento de ensino. O terceiro prática do exercício, princípio da prática do exercício, é justamente a prática, né? O exercício. Então, o mínimo irredutível desse treinamento é justamente o exercício. Você não vê nenhum jogador, e Paulo usa justamente muitas vezes esse exemplo do atleta, né, que ele se dedica, ele corre atrás, ele se esforça. Nenhum atleta olímpico ele conquista nem a vaga para participar da Olimpíada, muito menos uma medalha sem a prática, sem o exercício. Então é a prática da piedade que nos capacita a sermos cristãos piedosos. E a gente vê isso, irmãos. Eu estava meditando esse final de semana, por isso que é muito legal a gente ler biografias, né? Então, como eu aprendo com biografias? Como eu conversando com o Lucas Elias no final de semana, ele me lembrou da biografia do George Whitefield, que é um personagem da história da igreja que me marcou muito, considerado o maior pregador desde Paulo. Ele viveu ali no século XVIII, né, por volta de 1700 e tal, então participou do segundo grande reavivamento da história, então foi muito influente tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos. E esse livro detalha, né, as biografias de maneira geral desses homens piedosos, detalha não apenas o ministério vamos dizer, frutífero que eles tinham, né, de pregação e tal, como também a sua vida piedosa. Então, a história dele conta que ele lia a Bíblia de joelhos. Ele passava horas em oração. Então, só para a gente ver como isso é importante, e a prática, o exercício, ele está envolvido. Então, muito bem. Para que a gente possa usar a palavra de Deus como esse exercício, né? A palavra de Deus é a principal ferramenta para o desenvolvimento
da nossa piedade. Então, há 5 métodos ali de ingestão da palavra de Deus. Quais são esses métodos? O primeiro método é básico, né? O ouvir a palavra de Deus. Então, o próprio texto bíblico diz, né, que a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Ouvir música qualquer, secular? Não. Vem o quê? De ouvir algum pregador herege, né? Ou que não prega a sã doutrina? Não. É ouvir o quê? Ouvir discurso motivacional? Não. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. E esse é o primeiro método mais comum de absorção, né, da verdade de Deus. Nenhum de nós se torna espiritualmente autossuficiente a ponto de não necessitar ouvirmos a palavra de Deus. E que exercício maravilhoso que é estarmos, vamos dizer, no culto, né, no nosso culto semanal ali, ouvindo a palavra de Deus sendo ministrada, sendo pregada, sendo exposta por irmãos piedosos que congregam conosco ali na própria CIB, ou pregações de homens piedosos também, que são referências. Tem bons irmãos piedosos, pregadores do Evangelho na internet, que a gente pode ouvir e também aprender bastante. O próprio texto, né, bíblico, Apocalipse 1:3, diz assim: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem, especificamente, dessa palavra, né? Então, o tipo de ouvir a palavra que Deus recomenda é exemplificado pelos cristãos bereanos. Não é esse ouvir e receber sem conferir. Então, qual era a ideia dos bereanos? Eles ouviam e falaram: deixa eu ver se isso que o cara está falando ali é coerente, né? Conduz com as Sagradas Escrituras. Então, um ouvir ativo, não um ouvir passivo que recebe tudo que ouve, mas um ouvir ativo que escuta e verifica se aquilo que está sendo dito está coerente com as Sagradas Escrituras e a sã doutrina. O segundo método de absorção é a própria leitura pessoal da palavra. Então, pela leitura, temos a oportunidade de aprendermos diretamente com um grande mestre que é o Espírito Santo. Então, quando a gente lê as Sagradas Escrituras, a gente está ali podendo ouvir diretamente do Espírito Santo aquilo que ele fala através das Sagradas Escrituras. Toda a Bíblia nos é proveitosa, não é isso? Então tem um texto famoso, deixa eu pegar aqui, texto famoso, né, ali em 2 Timóteo, quando Paulo fala a Timóteo, no finalzinho da carta, final do capítulo 3, versículo 16, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção, para instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Toda a Escritura, né? Por isso a gente precisa envolver-nos em ler as Escrituras, não apenas ler o texto que é exposto na pregação, mas envolver-nos em estar lendo constantemente as Escrituras. Tem vários métodos de leitura bíblica anual que você pode procurar na internet e se envolver, mas mesmo que você não leia de repente a Bíblia toda em um ano ou todo um ano, é importante que a gente esteja com o hábito constante de ler as Escrituras. Ler livros é bom, eu gosto de ler livros, mas nunca abandono a leitura bíblica devocional. O terceiro método de ingerir a Bíblia é estudá-la. Então, a leitura bíblica é uma leitura geral, panorâmica, enquanto o estudo das Escrituras ele vai te dar o quê? Profundidade. A leitura bíblica te dá uma visão panorâmica, enquanto o estudo das Escrituras te dá uma profundidade maior. Então, você vai se ater ali a um texto específico, você vai buscar um comentário bíblico, você vai tentar investigar o que aquela palavra específica, o que ela significa. Então, esse é o aprofundamento, né? O quarto método de absorção bíblica é a memorização das Escrituras. E talvez o texto bíblico que mais reflete esse princípio é o Salmo 119, versículo 11, que ele diz: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. E a ideia ali de guardar no coração envolve não apenas ter essa mensagem como algo precioso para você, mas também de você tê-la para você, né? Então, você não está ali andando com o texto a todo tempo. Então, se você tem na sua memória, se você tem no seu coração, você pode recorrer a ela para meditar, né? E para não pecar contra Deus. E isso era uma prática bastante comum
na Idade Média. Então, próprio relato, de novo, de homens piedosos, né? Livro, se for ler lá a ideia de Agostinho, se não me engano, eu estou confundindo se não é Agostinho ou se é Calvino, mas eles tinham um hábito comum de memorizar os salmos e ficavam recitando. E um deles, eu não lembro se é Calvino ou se é Agostinho, mas na sua velhice, já quando eu estava com a vista cansada, ele não conseguia mais ler, ele tinha memorizado vários salmos. Então ali no seu momento final de vida, passando ali, né, doente e tal, quase desfalecendo, ele, pelo fato de ter memorizado salmos, eles serviam de refrigério para a sua alma, só o fato de lembrar e recitar os salmos que ele já havia memorizado ao longo de sua vida. E o quinto método de digerir a palavra de Deus é a meditação. Então, na verdade, a memorização e a meditação, elas estão muito juntos, né, quase unidos ali. Então, quando a gente... a meditação é a forma de falar consigo mesmo aquilo que a Escritura está nos ensinando. Então, quando meditamos as Escrituras, conversamos com nós mesmos a respeito delas, revolvendo na mente o significado, as implicações e as aplicações delas à nossa própria vida. Então, por isso que a memorização, né, e a meditação são muito próximos, porque enquanto eu memorizo ou enquanto eu internalizo essa palavra, ao mesmo tempo eu estou meditando e vendo como ela pode ser aplicada a mim, né, que implicação isso tem para a minha vida. Então eu estou ali, o exercício, né, chama de ruminar, né, como a vaca ela come lá o capim, ela engole, depois ela regurgita e mastiga de novo, né, aquele capim. Essa é a ideia de ruminar. Então, quando a gente rumina, esse exercício de meditação das Escrituras, quando a gente lê, estuda, medita, ingere, retorna com o texto à memória e fala como isso serve para a minha vida. Então, esses, irmãos, para a gente não delongar mais, essas são as práticas, né, como a gente pode exercitar a piedade. E esse capítulo específico fala sobre o exercício, a prática, como a gente pode desenvolver isso. E eu queria concluir com uma oração bem rápida. Querido Deus, obrigado pela sua palavra, e minha oração, tanto para mim quanto para os meus irmãos, é que o Senhor desperte em nós o desejo pela tua palavra, e que no exercício da meditação, da leitura, nós possamos colocar isso em prática, possamos ter de fato o compromisso, nos engajarmos ativamente. Que o Senhor aumente em nós o desejo pela sua palavra e faça de cada um de nós, homens e mulheres piedosos, que aumente o nosso amor e a nossa devoção a Ti. É que nós oramos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Até mais, queridos.